Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Casa Espírita. Meu nome é Renata, sou trabalhadora do SEAC. E antes de nós iniciarmos a pregação dessa noite, só um pouquinho para cá, gostaria de dar 2 recados. O primeiro recado é o seguinte: a casa ela não vai funcionar dos dias 25 de dezembro até 4 de janeiro. Tá? Então vai ficar fechada. E ela vai retornar aos trabalhos só depois do dia 4 de janeiro. Então, praticamente hoje é o último dia de terça-feira que a gente está fazendo do ano, que a gente está fazendo esse trabalho. Né? E o segundo recado é a partir de fevereiro, a casa vai iniciar um curso básico de Espiritismo. Tá? Então, a partir do dia 2 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. O curso básico do Espiritismo é um curso que, como nós falamos, ele é básico, né? Ele é introdutório para temas da doutrina espírita, como reencarnação, como perispírito. Né? Então, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, ou aqui o pessoal também que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, tiver interesse, então vai começar no dia 2 de fevereiro aqui no SEAC, a partir das 20 horas e 30 minutos. E a casa também vai proporcionar, a partir de fevereiro também, vai retornar aos trabalhos de evangelização infantil, que acontece todo sábado aqui no SEAC, a partir das 9 horas da manhã, que é um trabalho de assistência espiritual voltado para as crianças, né? Com uma linguagem totalmente lúdica, e concomitante a esse trabalho de assistência espiritual é realizado também a Escola de Pais, né? Que é uma escola que, na verdade, é uma conversa com os pais que têm dúvidas sobre mediunidade das crianças ou outras dúvidas que também possam surgir. Então, acontece aqui no SEAC todo sábado a partir das 9 horas da manhã. Vamos então, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, vamos nos sintonizando com a espiritualidade aqui presente, vamos nos harmonizando, aquietando nossos pensamentos e vamos saudando nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos em nome de Jesus. Vamos saudando Maria, nossa Mãe Santíssima. Vamos deixando-nos envolver pelo seu manto azul de luz, que derrama sobre nós vibrações de doçura, de amor, amabilidade. E nessa sintonia, vamos chegando até nosso Mestre Jesus. E diante de Jesus, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a sua estada aqui conosco. Vamos agradecendo a Ele todo exemplo de amor que nos deixou. E principalmente, vamos agradecendo a Ele por sua palavra ainda ecoar dentro de cada um de nós. E nessa sintonia vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos aqui esta noite, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Boa noite a todos.
O tema sugerido aqui pela espiritualidade é este aqui: Natal, expressão de amor e união fraterna. Esse tema se encontra relacionado no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu começo falando o seguinte: se a gente for no dicionário do Roais, a gente colocar a palavra Natal, vai estar escrito assim: relativo a nascimento, natalício, festa do nascimento de Jesus, né? E aí começa a reflexão para falar de festa do nascimento de Jesus. Jesus nasceu conforme a gente comemora, né? A gente sabe que não foi nessa data, mas elegemos o dia 25 de dezembro para lembrarmos o nascimento de Jesus, né? Mas a reflexão que eu quero fazer é quando Jesus nasce dentro de cada um de nós. Quando é que a gente realmente surge Jesus na vida de cada um de nós, né? Essa reflexão que eu proponho aqui para a gente fazer. Então, por exemplo, quando Jesus nasceu para Paulo, né? Jesus nasceu para Paulo na estrada de Damasco, né? Jesus nasce para Paulo naquele instante. Para Pedro, apesar de dele ter caminhado muito tempo com Jesus, né? Principalmente a trajetória dele dos anos públicos, para Pedro, Jesus nasce realmente quando ele nega Jesus 3 vezes. A partir do momento que ele negou Jesus a terceira vez, realmente ele se torna a pedra, que o nome dele quer dizer, né? Ele se torna a pedra e ele realmente, junto com Paulo, enfim, né? Ele leva a doutrina de Jesus até os confins, né? Então, cada um, e não é à toa que Jesus nasce para cada um deles, né? Em momentos diferentes. Nasce primeiro para Pedro, depois nasce segundo para Paulo, justamente porque eles tinham uma missão, né? De levar adiante os ensinamentos de Jesus. Então, cada um, né, reflita nessa data especial quando que Jesus nasce, né? Dentro de cada um de nós. O que faz com que a gente realmente deixe para trás aquela vida de materialismo, aquela vida vazia, né? Que realmente essa vida não estava mais respondendo, e a gente abraça uma vida nova, né? Uma vida de esperança, uma vida de renovação interior, uma vida de fé, né? Então ele surge para nós dentro de um determinado tempo. E quem foi Jesus e qual a importância dele para nós, né? Eu elenquei aqui algumas características que realmente me veio na mente quando estava preparando essa preleção. Primeiro a gente fala que ele foi o filho, né? Jesus foi falar, filho de Deus vivo, né? O que significa? Na verdade, né, a gente está numa doutrina que realmente é uma doutrina que prima pela racionalidade, né? Ele é o filho de Deus vivo. Cada um de nós também somos, né? Também filhos de Deus vivo. Agora, Jesus, ele se dedicou, né? E talvez seja o grande feito dele, foi ele sair de uma esfera crística que ele já estava, né? Assim como nós, ele já tinha passado por toda a caminhada evolutiva, recebe uma missão, a missão de que ele tinha que trazer, né, o exemplo do amor entre os homens, e ele resolve então aceitar a missão e volta cá entre nós. Então ele já estava lá em cima e realmente ele volta tudo de novo para voltar a conviver conosco e nos exemplificar o amor. Então, todos somos filhos de Deus vivo, né? E todos temos uma missão. Jesus aceitou a dele com resignação e por isso talvez, né, o grande diferencial dele com relação a outros espíritos elevados. Ele é homem, ele foi homem, nasceu num corpo humano, né? Apesar de ter várias, enfim, explicações, ele realmente veio como qualquer um de nós, né? Veio para cá, nasceu num lugar simples, porque era simbólico para demonstrar que a simplicidade ia fazer parte da trajetória dele, né? Ele veio aliviar a dor dos aflitos. E o que significava quando a gente escuta falar que ele veio aliviar a dor dos aflitos? Ele veio trazer esperança, como ele traz até hoje, para as pessoas que não tinham
mais nenhuma esperança. Então ele veio trazer, dar uma perspectiva diferente para aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas principalmente humildes, que realmente eram marginalizadas naquela época, assim como nós temos hoje. E ele veio então dar a esperança. Qual a esperança? Né? Esperança de um mundo melhor, né? Esperança de dias melhores. E aquelas pessoas então, apesar do parco conhecimento, do pouco conhecimento que elas tinham, elas sentiam a vibração de Jesus. Por isso que tinha várias multidões, né? Por isso que ele falava por meio de parábolas, justamente porque as pessoas eram simples, mas além do falar, tinha a vibração. Aquelas, lembra que Jesus, né, quando tem uma passagem dele que fala, alguém me tocou, né? Ele estava, quem me tocou? Né? Ele sentiu alguém tocando ele. O que significa? As pessoas queriam estar perto dele, porque do lado dele, o que acontecia? A vibração de amor era tanta que as pessoas esqueciam absolutamente tudo da condição dela humana, enfim, e aquele amor entrava dentro delas, que fazia com que elas, né, acreditassem em dias melhores. Então ele trouxe esperança, ele foi o portador da esperança. Ele renovou a fé no coração das pessoas. As pessoas que não acreditavam mais em Deus, as pessoas que não acreditavam mais em nada, justamente ele trouxe a fé de novo para aquelas pessoas. Lembrou que realmente tinha um pai, né? Ele sempre falava do pai, que tinha um pai que olhava por elas, que tinha um pai realmente, falava que esse pai era amoroso, não era aquele pai que eles sempre aprenderam, né? Que era aquele pai que castigava, que era aquele pai que realmente era um pai bravo, né? Ou um pai que realmente ele não era um pai que acolhia. Não, ele veio falar o seguinte: Deus é amor, né? Deus é amoroso, Deus acolhe as pessoas. Então ele trouxe fé para aquelas pessoas, ele foi o portador da fé também. Ele vivenciou a caridade da forma mais sublime. O que diferenciava Jesus, assim como vários judeus da época dele, ele também era rabi, né? Ele era o quê? Ele era uma pessoa que tinha estudado a Torá, né, do judaísmo, sabia a Torá e ele era rabi. Então ele poderia também, na praça pública, falar sobre a Torá, como vários judeus daquela época faziam, né? Só que qual era o grande diferencial entre Jesus e todos os outros rabinos da época, todos os outros rabis da época? O grande diferencial era que enquanto os outros desenrolavam o pergaminho, ficavam pregando, falando, Jesus não precisava desenrolar pergaminho nenhum, porque ele vivenciava tudo aquilo que ele praticava. Tudo aquilo que ele falava, ele vivenciava. Então, não julgar, né? A gente pega a passagem lá da mulher adúltera, né? Que de repente todos queriam apedrejá-la, e aí quando ele levanta a cabeça, ele fica lá no chão, né, com um varetinho, e quando ele olha, fala: ué, mas não tem mais ninguém aqui para te julgar, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então Jesus sempre, né? E as coisas que realmente mais incomodava era porque Jesus pregava e Jesus vivenciava. Principalmente o amor. Então, Jesus acolhia todos que chegavam perto dele. Jesus sempre tinha uma palavra de consolo para dar para as pessoas. Jesus não julgava. A pessoa não chegava perto dele e falava assim: tinha alguma coisa, e Jesus ia lá e criticava: por que você fez isso? Muito pelo contrário, ele sempre acolhia as pessoas. E isso realmente era um diferencial. Por quê? Porque naquela época as pessoas, né, sempre foi ensinado que a culpa sempre foi delas, né? Sempre a culpa, né? Mas você aconteceu isso com você porque, sei lá, sua colheita não rendeu, né? Sua colheita não floresceu porque realmente você não era temente a Deus. Então sempre a culpa recaía sobre as pessoas. E Jesus não, Jesus acolhia as pessoas, né? Mensageiro da paz, né? Ele era portador da boa nova e principalmente ele tinha docilidade na fala, nos gestos, né? Ele não precisava realmente se alterar nas coisas que... Ele não precisava porque não fazia parte da característica dele. Apesar dele ser humano, ele era uma pessoa extremamente dócil, uma pessoa extremamente gentil, né? E o portador da boa nova, por quê? Porque ele veio trazer realmente uma mensagem totalmente inovadora, uma mensagem de
amor, né? Não existia mais o olho por olho, dente por dente. Isso aí era uma coisa que ficou para trás. Existia o perdão, que era uma palavra que até então era pouco praticada nessa época. Né? Ele foi o mestre do amor. Ele amou de forma incondicional. Ele amava as pessoas do jeito que elas eram, da forma que elas eram. Realmente ele não punha condição para amar as pessoas. Ele amou as pessoas de forma incondicional. O perdão, né? O perdão foi uma das coisas que ele mais veio ensinar. Aí ele falava, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Ele falava, não, 70 vezes 7. O que ele queria falar com isso? O perdão era incondicional, porque o perdão libertava a alma. Era isso que ele queria falar. O perdão tirava aquele peso, né? O peso do rancor, o peso da tristeza. E aí ele vinha falar o seguinte, que esse perdão, ele deveria ser praticado não só para a gente perdoar outra pessoa, mas principalmente para a gente ficar em paz conosco mesmo. Tá? E principalmente quando a gente fosse adentrar, porque quando você adentrasse no reino dos céus, ele falava, olha, reconcilia-te com o seu, ele falava, reconcilia-te com o seu inimigo ainda hoje. Tá? Por quê? Porque você não sabe como você vai chegar amanhã no plano espiritual, como você vai se arrepender de não ter se reconciliado com o seu inimigo. Então, ele sempre estimulava o perdão. Ele trouxe uma coisa que ele falava assim, quando ele falava, meu reino não é desse mundo, o que ele queria dizer com isso? Meu reino, ele queria dizer o quê? Que o reino do materialismo não era o mundo dele. E os cristãos, eles aceitavam tanto, né, esse ensinamento dele, que na verdade você não precisava só aceitar, você sentia. Né, que se a gente pegar aqueles livros de Chico Xavier, principalmente os livros que contam as passagens ali romanas, né, como há 2000 anos, 50 anos depois, o Renúncia, né, enfim, que todos eles tocavam esse mundo espiritual pra gente, né? Esse mundo espiritual era que realmente isso aqui é temporário, né? O que vale mesmo é a nossa vida no plano espiritual. Filosoficamente falando, se a vida é eterna, se o que vale realmente é o mundo espiritual, morto estamos hoje, né? Hoje nós estamos... Para que as pessoas têm tanto medo da morte? Hoje nós estamos mortos, porque o que vale é a nossa vida espiritual. Quando voltarmos ao plano espiritual, vamos relembrar de tudo. Então, na verdade, isso aqui é uma passagem. Eu termino aqui falando sobre o Natal, então, como expressão de amor. Né? O que é a expressão de amor? E ali fala de união fraterna. O Natal realmente é essa época, agora espiritualmente falando, que realmente a gente faz muita diferença, porque as vibrações que saem de dentro das pessoas é uma vibração de amor. Isso o plano espiritual já nos falou, né? Que é uma época propícia a realmente mudanças, né, no planeta, justamente com essa harmonia do amor que é propagada por cada um de nós na época do Natal. Então vamos nos sintonizar com essa harmonia, né? Vamos nos sintonizar com esse amor, lembrarmos a passagem que Jesus veio aqui nos ensinar o amor, nos ensinar o perdão, né? Para que possamos transformar um pouco o nosso dia a dia, na nossa esfera de disponibilidade. Eu falo, né? Sempre no nosso dia a dia a gente pode sempre ser chamado aí a praticar e exemplificar o amor de Jesus nas mais diversas situações, que com certeza é isso que vale aqui para nossa evolução espiritual, né? Quando adentrarmos o plano espiritual, ninguém vai perguntar para nós quem eu era, o que eu fazia, né? Mas vai perguntar o que eu fiz para o meu próximo. E o que a gente fez para o nosso próximo realmente é o que vai fazer a diferença quando, então, retornarmos à pátria espiritual. E vamos então nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras e vamos reunindo o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra,
onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, rogando ao plano espiritual e à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que envolva esses irmãos com vibrações de cura e saúde. Vamos vibrando pelos irmãos que acabaram de desencarnar, bem como pelos seus familiares e amigos que sofrem a ausência do ente querido. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, harmonia, alegria e paz. Vamos vibrando por essa casa espírita que nos acolhe e nos dá a oportunidade de elevação espiritual e moral. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que o raio da tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente no próximo ano. Graças a Deus. Boa noite a todos, desejo a todos um Feliz Natal, um feliz 2023, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, que possamos estar de volta aqui, se Deus quiser, em janeiro, né? E eu queria só, também esqueci de falar, mas eu faço um trabalho de vibrações toda quinta-feira, às 20 horas, a nossa página do Instagram, né? A gente criou esse trabalho justamente porque na época da pandemia, essa caixa de vibrações não estava mais disponível. Então, o que acontece? A gente abre o nosso trabalho de vibrações às quartas-feiras, às 20 horas, na nossa bio do SEAC, tem uma caixa de vibrações virtuais e pode ser colocado o nome, quantos nomes quiser, apenas no Instagram, porque justamente no Instagram que a gente consegue manter a confidencialidade dos nomes. No Facebook a gente não conseguiu, né? Então ela abre essa caixa às 20 horas de quarta-feira e fica aberta até às 19 horas e 59 minutos da quinta-feira, quando então encerramos, né, a caixa de vibrações virtuais, e às 20 horas fazemos juntos trabalho de vibrações coletivas, coisa de 10 minutinhos, pelos nomes que foram colocados na nossa caixa de vibrações virtuais. Então, se porventura não puderem comparecer aqui a semana e quiserem colocar os nomes, fica aí também à disposição a nossa caixa de vibrações virtuais na página do Instagram do SEAC.